Hoje a igreja celebra a memória da Santíssima Trindade. Depois de celebrarmos todo o tempo pascal, a ascensão de Jesus aos céus, domingo passado celebrávamos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Neste domingo, a igreja recorda do mistério de Deus em si mesmo. E quando falamos sobre a natureza divina, sobre o ser de Deus, salta-nos, primeiramente, este termo: Deus é um mistério. Porém, não é um mistério, segundo o conceito de mistério que a atualidade gosta de utilizar. Ultimamente, nós utilizamos mistério como algo irreconhecível, algo o qual nós não temos condições de alcançar, de conhecer, algo desconhecido. Na teologia católica, o mistério é aquilo que nós não conseguimos compreender na totalidade. Mistério é o que nós não conseguimos esgotar o seu significado. Evidentemente, Deus é mistério, porque Ele é muito maior do que a nossa própria capacidade de compreendê-lo. A nossa linguagem, o nosso intelecto, nossas faculdades cognitivas não são grandes o suficiente para conhecer a grandeza daquilo que é Deus. Mas é possível conhecermos parte desse mistério. E nós sabemos dele o necessário para a nossa salvação. Tem muita gente por aí que fala que é impossível conhecer ou falar de Deus. Não é essa a nossa visão católica. Nós conhecemos de Deus o necessário para a nossa salvação. E daí pode surgir a seguinte pergunta: tá, padre, se nós sabemos de Deus o necessário para a nossa salvação, quem foi que falou de Deus? Foi algum espírito, como pregam algumas religiões, alguma entidade sobrenatural, superior? Quem foi que falou de Deus? Nós que somos cristãos, acreditamos fielmente que Deus falou de si mesmo. É o que chamamos de revelação divina. Ao longo da história, através de atos e palavras, o próprio Deus fala de si, comunica para a humanidade o seu projeto salvífico. Deus fala de si através da criação, através da convocação de profetas, de sacerdotes do Antigo Testamento, da composição do povo de Israel. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, falou de Deus a ponto de expressar-se da seguinte forma: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus, a sua ação, as suas palavras, o seu ser, já é um reflexo da grandeza, da misericórdia do Pai. E deixou-nos o Espírito Santo, que também nos auxilia, que também não, é aquele que nos auxilia a compreender parte do mistério de Deus. O que sabemos sobre a divindade não foi revelado por espíritos superiores, por anjos, mas é o próprio Deus que fala de si mesmo. Este Deus que é diferente, sim, de outros deuses. Eu acho que todos nós aqui, eu imagino, já ouvimos alguém falar assim: o nosso Deus é o mesmo, Deus é um só, Deus é o mesmo. Bom, diante de algumas visões de Deus que o nosso mundo acaba divulgando, nós podemos até mesmo nos questionar se o nosso Deus é o mesmo. Talvez o Deus seja o mesmo, evidentemente é assim, só há um Deus. Mas a visão que muitas pessoas têm de Deus difere muito. Quando eu vejo algumas pessoas falando de Deus e algumas falando de uma forma tão diferente do modo como nós acreditamos, eu sinceramente me questiono e falo: opa, este não é o meu Deus. Não foi esse Deus revelado por Jesus Cristo. Por exemplo, na atualidade existem grupos que defendem que Deus é uma energia que não atua na história, mas está presente sem emitir opinião, sem ter vontade, mas uma energia amorfa que permeia todas as coisas. É o pessoal que reza para a natureza, que abraça a árvore, que para estar em contato com Deus, basta eu estar em contato e harmonia com a natureza. E daí eu rezo e eu estou junto de Deus. E eu fico nessa minha espiritualidade pan-naturalista. Opa, o nosso Deus não é uma energia sem vontade, sem intelecto e sem iniciativa. Ao contrário, o nosso Deus é essencialmente uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem nome, ele tem intelecto, ele traçou um plano de salvação para a humanidade, ele veio ao nosso encontro. Evidentemente, ele está em todos os lugares, mas ele não se confunde com as criaturas.
Deus não é árvore. Opa, a árvore é criatura de Deus, é belíssima. Mas se a árvore é bonita, imagine só o próprio Deus. Ah, Deus, meu Deus, é aquela cachoeira, padre, que tem lá no sítio. Oh, meu Deus, não é aquela cachoeira. A cachoeira é criatura de Deus, mas o Criador é muito maior do que a criatura. Portanto, o nosso Deus não é uma energia cósmica do universo. Não, nosso Deus é uma pessoa. É possível falar com Ele. Ele fala conosco. Há um relacionamento muito concreto entre nós e Deus. É a primeira característica do Deus cristão. O nosso Deus é uma pessoa. Nosso Deus não é uma energia sem vontade e que está por aí. Segundo ponto, o nosso Deus é transcendente. Ele não se confunde com as criaturas. Evidentemente, as criaturas lembram deste Deus, mas elas não são Deus. Vocês sabem que existem alguns povos de religiões chamadas totêmicas, que elegem objetos e cultuam tais objetos como se fossem Deus. Isto é próprio do paganismo. E ainda existem religiões ou seitas na atualidade que também pregam isso. Nós não somos assim. Nosso Deus é transcendente. Ele não se limita à matéria. E o terceiro ponto de Deus é que Deus, ele é necessário. Ele não é contingente, ele é fundamental. Sem Deus não há vida. Sem Deus não há existência. Portanto, para nós que somos cristãos, acreditar em Deus não é uma opção. Para nós é uma condição de vida, porque sem Ele nós temos consciência que a nossa vida não irá para frente, não irá prosperar no melhor sentido do termo. Então aqui nós já temos algumas características de Deus. Não é uma energia, não é uma árvore, uma pedra. O nosso Deus não é algo que pode ser tirado da existência, mas é mais que isso. É um ser pessoal, transcendente e necessário. Padre, por que hoje o senhor resolveu falar tão difícil? Porque às vezes a gente tem que aprofundar um pouco a nossa catequese, que nem sempre foi tão bem feita. E por uma catequese às vezes mal feita, alguém começa a falar que Deus é tudo, e que Ele está na árvore, que Ele está na cachoeira, e que Ele está em mim e em você, e a gente começa a perder o cerne da nossa religião, que é um Deus pessoa, que se manifesta na história, um Deus transcendente, acima de tudo um Deus que é necessário. Este Deus foi revelado por Jesus Cristo na plenitude dos tempos, como sendo uma só divindade, né? É uma máxima do povo de Israel. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor, é o que nos recorda o livro do Deuteronômio. Mas também a história da salvação nos mostra que nessa única divindade existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Uma unidade na diversidade ou na pluralidade. Dentre as muitas coisas que este mistério nos ensina, é que nós, imagem e semelhança de Deus, também trazemos em nosso ser estas duas características. A humanidade é um único povo. Nós não somos uma ilha. E vocês perceberam como é prazeroso vivermos em comunidade? A gente pode até reclamar do vizinho, reclamar da nossa comunidade São Benedito, mas passa 2 meses sem poder participar da comunidade, que a gente sente muito bem a falta que faz o coletivo. Sentir-se parte de um grupo, sentir-se participando de uma única coisa. Nós somos seres coletivos e nos sentimos completos na companhia daqueles que estão à nossa volta. Se somos seres coletivos, é necessário abandonarmos tudo aquilo que atrapalha esta vivência em comunidade. O egoísmo, a nossa má vontade, a nossa prepotência, a nossa maledicência, a vontade danada que nós temos de falar mal dos outros, de fazer fofoca, porque tudo isso rompe o prazer de estarmos em comunidade. E nós somos seres comunitários. Então, afastemos de nós tudo aquilo que nos impede de viver em comunidade e sermos essa comunidade bonita que de fato somos. E além de sermos uma comunidade, uma unidade, assim como a Trindade Santa, temos as nossas individualidades, as nossas particularidades. Olha que interessante como nós somos diferentes. E graças a Deus é assim.
Porque se fôssemos idênticos, iguaizinhos, o nosso mundo ia ser chato demais, não ia ter todo esse dinamismo que tem a igreja com as nossas diversidades. Olha que riqueza de dons, que riqueza de carismas, de visões de mundo, de histórias de vida, de espiritualidade que cada um trazemos no nosso coração. E esta diversidade de pessoas nos ajudam também a enriquecer a nossa comunidade. Meus caros, nós estamos numa época onde muitas pessoas têm sido excluídas por serem diferentes. E alguém pode falar assim, mas padre, você está ficando doido? No nosso mundo é paz e amor, todo mundo se adora, se ama, a gente anda abraçado na rua, menos em tempo de pandemia, é claro. Não, não é bem assim. Nós estamos vendo, através da televisão e da internet, quantos protestos sobre racismo no mundo. Pessoas que são excluídas pelo simples fato de terem cor de pele diferente. Excluídas pela aparência, excluídas talvez pela posição social, pela sua condição financeira. Pessoas que são excluídas por causa de ideias. Quantas famílias já se acabaram por conta de brigas políticas? Direita, esquerda. E daí porque o outro pensa diferente de mim, eu não me torno apenas oposição. Eu me torno um verdadeiro inimigo do próximo. Como se a ideologia estivesse acima da pessoa. Como se a etnia, como se a classe social estivesse acima da dignidade humana. Caríssimos, nós somos diferentes. E a diferença não é ruim. Quando respeitada, quando bem compreendida, ela coopera para o crescimento da sociedade. Uma sociedade onde não se respeita o diferente é uma sociedade fadada ao fracasso. Que tenhamos condições de compreender esse mistério. Nós somos um só povo, e este povo é composto por indivíduos singulares, cada qual com características específicas. E todos devemos cooperar para o crescimento social, não apenas para o bem individual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.